Fala aí pessoal, bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje vamos de notícia. É isso aí, todas as 63 cartas do conjunto principal do Heatwave Arenas foram reveladas. Vamos dar uma olhada nelas aqui, vamos passar por algumas que nós não tínhamos visto ainda, ver o que tem potencial, o que tá legal aqui de jogar. Esse conjunto do Heatwave Arena ele vai trazer os demais treinadores, né? Ali é Misty, Ethan, Cynthia e Arvin. Aqui, como tá falando, a Misty é o único dos treinadores que não tem um Pokémon X, né? Então deram essa, entre aspas, nerfada nela ali. Na verdade, ela não tem nenhum Pokémon bem relevante, assim, bem interessante, mas tem coisas bacanas nessa coleção. Eu achei ela bem melhor do que a Amigos de Jornada, que chega agora no final do mês, né? Essas cartas vão compor o nosso conjunto, que é o Destinated Rivals, né, que chega em maio. Então bora lá dar uma olhada aqui a todas as cartas, né, as artes delas original lá em japonês. Ali embaixo nós temos elas traduzidas, tá? E aí nós vamos passar um pouquinho melhor por cada uma delas. Aqui só arte convencional, né? Não tem arte secreta nessa lista, mas nós temos todas as artes secretas aqui reveladas também. Aqui a gente consegue ver alguns reprints, né? Reprints do pegador de Pokémon, reprints da substituição, vindo com essa coleção aí. E aí, bora lá, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o Piercing, o Pinsir, né? Do Ethan, um Pokémon básico ali, mas não tem muito... até compõe o deck, mas não é algo extremamente relevante, né? Se um Pokémon do Ethan tivesse sido nocauteado por 70 ou por 3 energias em colores, ele vai bater 170 de dano, né? 70 mais 100 caso algum Pokémon tenha sido nocauteado, Pokémon do Ethan. Senão ele bate só 70 mesmo, né? Aqui o Yanmega eu achei interessante, tá? Apesar de nós olharmos aqui, pô, um custo de 4, né? 4 energias, custo de 4, lá ele. Custo de 4 energias para ataque, 3 energias de grama e uma incolor. Ele bate 210 e move 3 energias para um dos seus Pokémons do banco. Só que quando ele está ativo, você pode procurar por 3 energias de grama no seu baralho e anexá-la a ele. Então assim, ele procura por si só as cartas de energia que ele precisa para atacar. Então dá para você pensar num combinho ali com um Yanmega na frente, um outro no banco. O que está na frente procura as energias, ataca, move para o banco. Ele tem 1 de custo de recuo, então você recua ele, baixa a energia do turno no seu do banco, avança o teu Yanmega que ficou energizado no banco e já consegue atacar. Então assim, você consegue fazer uma dinâmica muito boa. E nessa daí você já puxou mais 3 cartas de energia com esse segundo Yanmega que você atacou, já deixando ele pronto para atacar de novo. Dá para fazer uma jogada bem interessante, até eu achei legal a carta. É uma carta de estágio 1, é uma carta que tem 280 de HP, então ela não é tão tanque assim, né, para conseguir se manter viva por muito tempo, mas aqui a gente pode pensar em algumas formas, né, de aumentar HP dela, de tentar deixar ela um pouco mais tanque ali, de cura, usando algum outro Pokémon. Dá pra pensar em algumas estratégias. Eu achei uma carta bem interessante e que dá pra ver jogo. Não acho que vai ser meta, mas eu acredito que ela vai ver jogo sim. Dá pra fazer um deck bem for fun pra ela, interessante. Aqui nós vemos alguns dos Pokémons da Cynthia, né? A Roserade, que nós já vimos, que ela aumenta o ataque dos Pokémons da Cynthia, então aumenta em 30, né? É um Pokémon que vai ver muito jogo. Esse deck da Cynthia é um deck que tá bem legal com Roserade e Garchomp. E o Spiritomb também, né? O Spiritomb também dá para rodar nesse deck, já que ele usa energia incolor para bater e ele causa ataque pela quantidade de contador de dano nos seus Pokémons do banco, né? Então dá para pensar numa estratégia ali onde o Spiritomb vai ser finalizador. Seguindo aqui o Shime, né? Nós vimos o Shime no último vídeo de news que eu postei. Ele vai permitir que os seus Pokémons no banco que não tenham caixa de regra não tome ataque. Então assim, é um mini Shine, é um mini mana, vamos falar assim, né? Só que focando justamente, vamos falar de forma clara, em quem precisa, que são os seus Pokémons
menores, né? Seus pokémons básicos ali, que são os pokémons que não vão ter caixa de regra. Então é legal, uma proteção no banco é sempre bom, sempre efetivo, ainda mais que nós estamos com bastante pokémon causando spread de dano. Aqui nós temos, acho que eu não cheguei a passar quando saiu essa carta aqui, mas é mais uma barreira, só que essa barreira aqui eu acho ela um pouco mais interessante até do que as atuais, para quem gosta desse tipo de arquétipo. Não é o meu tipo favorito, muito longe disso, mas para quem gosta é interessante porque é um Pokémon de 1 prêmio, né? Um Pokémon de estágio 1, do mesmo jeito que o Farigiraf e o Milotic. Ele não toma dano de Pokémon X, então, e caso você tenha esse Pokémon nocauteado por alguma manobra do seu oponente, você está perdendo um prêmio, né? Enquanto no Farigiraf e no Milotic você toma 2, né? Entrega 2 prêmios para o adversário. Então, por esse ponto eu achei que essa barreira aqui ela tende a ficar bem mais efetiva do que essas outras duas. O Farigiraf não toma dano de Pokémon X básico, o Milotic não toma dano de Pokémon Terra. Pokémon Terra também é X, então esse cara aqui não toma dano de nenhum dos dois, nem básico, nem Terra e nem evolução. Pokémon Company tá dando uma focada nesse arquétipo de barreira. Eu não gosto, sendo muito honesto, não é um arquétipo que eu gosto de jogar, nem a favor nem contra. Então, mas tem muita gente que gosta, é um arquétipo que vai continuar aí no jogo por muito tempo, sempre esteve, vai permanecer, já dá para nós termos essa ideia, né? Aqui o Hydreigon, né, que eu comentei num outro vídeo, é um Pokémon interessante, apesar da alta necessidade de descarte de energia, né, já que você precisa descartar 6 energias básicas da sua mão. Então é uma estratégia um pouquinho complexa, mas um nocaute garantido é sempre muito forte, né? Ainda mais com os pokémons que estão vindo aí, Pokémon Mega com 360 de HP, como é o caso da Mega Guard. Então, de repente, você tem um Pokémon ali de um prêmio que você possa sacrificar ou possa usar ele no final de turno para nocautear um Pokémon um Mega e pegar 3 prêmios, é uma estratégia interessante de se pensar. Temos que ver certinho como fazê-lo rodar, mas eu acho que é uma estratégia legal. Aqui temos os Ogrerbon, todos eles possuem esse primeiro ataque aqui igual, tá? Todos o Máscara Turquesa, o Máscara Nascente e todos os demais, que é para pegar uma energia do tipo dele e ligar nele, e um outro ataque, mas aqui não tem nada de relevante, então nem vamos perder tempo. A Rapidash eu achei até interessante, dependendo do arquétipo, dependendo de como é que ela for jogar ali, porque ela te permite comprar uma carta. Então é um Pokémon de suporte, um Pokémon de um prêmio, que você pode deixar ali no seu banco e comprar uma carta extra, e ela não limita, né, a você utilizar essa habilidade uma vez por turno, por Pokémon. Então assim, você pode ter mais, sei lá, você tá ali com 2 Rapidash, consegue comprar 2 cartas. Eu acho que é um suporte interessante que dá para ver jogo sim em algumas plays aí, dá para pensar em algumas listas onde a Rapidash vire um motor de compra. Aqui a linha do Cyndaquil do Ita, né, com o Typhlosion. O Typhlosion ele causa, o ataque mais interessante dele é o primeiro, né, onde ele causa 40 de dano mais 60 para cada uma das cartas de aventura do Ethan que você tem na sua pilha de descarte. A aventura do Ethan é uma carta apoiador, não é um apoiador tão bom assim, mas pensando numa estratégia, o Quilava busca esse apoiador, né? Então você consegue utilizar o Quilava para buscar o apoiador, já fazer o uso dele em alguns turnos ali, ou já descartar com outra bola mesmo, puxar esse apoiador para a mão, descartar de alguma forma ali e já conseguir ir gerando dano com o seu Typhlosion. Uma carta só de energia, então é um ataque muito barato. Você consegue causar ali até 280 de dano, não é isso? Isso, dá até 280 de dano, a matemática tá ruim, cara. E por uma carta de energia com um Pokémon de um prêmio. A mecânica precisa ser testada, né? É um Pokémon de estágio 2, então não é tão rápido assim para se montar, mas é um dano considerável por uma energia. A questão é o condicional, o momento que você vai conseguir fazer isso acontecer, né? Aqui sim,
está um Pokémon bem interessante do Ethan, que é o Macargo. O Macargo, se ele não tiver nenhuma energia anexada, você consegue recuar ele de graça. E o Lava Burst, você pode descartar até 5 cartas deste Pokémon. E cada carta que você descartar, você causa 70 de dano. Então assim, no mínimo é 3, né, porque é o custo do ataque, e no máximo 5. Então nós estamos falando de 210 a 350 de dano com uma carta de Pokémon de um prêmio, e estágio 1, quer dizer, é bem legal. Acho que esse Macargo do Ethan vai ver bastante jogo, juntamente com a Hu-Hu, porque a Hu-Hu, ela consegue energizar os Pokémons do Ethan com 2 cartas de fogo. Então, pô, você consegue comprar ali com o Earthing Vessel, por exemplo, 2 cartas de fogo no teu baralho, usa o Hu-Hu para energizar, mais a carta do turno, você já tem 3 ali, já tem 210 de dano garantido. Depois puxa essas cartas de energia de volta da tua pilha de descarte, energiza novamente e vai fazendo essa jogada. O Pokémon o Macargo que você atacou, você descarta todas as energias dele, naquele momento ele não tem custo de recuo. Você usa o Hu-Hu, energiza o seu segundo Macargo no banco, recua o teu Macargo que estava no ativo, passa o novo para frente, faz a mesma coisa, ataca, descarta as energias, ele não tem mais custo, recupera as energias, coloca no do banco e fica fazendo essa jogada, onde você troca o teu Pokémon ativo pelo do banco e energiza o do banco com a Hu-Hu e com cartas da mão, né? É uma estratégia bem interessante e eu acho que isso aqui vai ver bastante jogo, tá? Eu tô para fazer o download, a impressão de alguns proxy dessas cartas aqui para já testar. Eu quero ver como é que vai funcionar. E aí eu trago o vídeo aqui no canal também. Eu achei bem legal essa mecânica do Macargo. Aqui o outro Ogerpon, né? O Psyduck da Misty aqui, como eu falei, os Pokémons da Misty eu não vou nem gastar muito tempo aqui, porque as mecânicas não são tão relevantes assim na real. O mais interessante aqui que eu achei é a Starmie, mas ainda assim você vai causar 140 de dano por uma energia. Dá para pensar em alguma forma de rodar, mas não é nada muito relevante ali. O Gyarados causa bastante dano, mas a mecânica para fazer isso acontecer também é muito complexa. Sei lá. O Pokémon o Lapras da Misty busca os Pokémons dela no banco e coloca no banco, né? Então ajuda, quer dizer, coloca na sua mão, então ajuda a dar uma acelerada. Aqui tá um Pokémon que eu também não tinha trazido ainda, ele foi revelado recentemente, mas eu achei bacana. O Milotic da Cynthia, acho que é o Pokémon, um dos, né? O Garchomp e o Milotic são os 2 Pokémons icônicos dela. Mas por um Pokémon de um prêmio, um Pokémon de estágio 1, por um custo de energia de 2, né? Uma energia de água e uma energia incolor, você causa 100 de dano no adversário, no Pokémon ativo, e causa mais 30 de dano em 2 Pokémons do banco do oponente, né? Um spread de dano interessante. 30 de dano você vai conseguir matar ali alguma Budil que de repente está no banco do teu oponente. Você consegue colocar dano na mesa para vir com outro Pokémon mais forte depois e já nocautear aquele teu alvo. Então assim, spread de dano é sempre uma jogada muito forte. Em um Pokémon estágio 1 com um custo de 2 de energia, é legal, porque não é algo tão caro assim pelo benefício que isso aqui vai trazer. Complicado é que ela não vai rodar no deck do Garchomp, né? Então assim, tem que ver em que deck nós realmente vamos conseguir fazer essa carta rodar, mas eu achei legal. Aqui outros Pokémons que não tem muito o que comentar. Esse daqui também achei bacana, o Dondozo X aqui. Esse primeiro ataque dele, ele causa 30 de dano mais 10 para cada marcador de dano que está nesse Pokémon. Então ele tem 260 de HP, dá para você pensar, é um Pokémon básico, né? Dá para pensar em uma estratégia mais tanque ali, de repente usando uma capa da vitória, uma capa do herói, onde ele vai subir para 360 de HP. O segundo ataque dele é meio caro, mas a gente consegue de repente acelerar essas energias aqui com Frigibax da vida. Existem algumas formas de você acelerar essas energias de água nele.
e ele vai causar 120 de dano, e você pode causar mais 120, quer dizer 240 de dano, desde que você cause também 50 de dano a si mesmo. Então você consegue causar um dano considerável. Ok, o custo é alto, mas é fácil, entre aspas, de ser acelerado, né? Dependendo do jogo ali, nós estamos falando de um Plínio colocando 2 energias e o Frigibax acelerando mais 2. É uma forma de pensar já para jogar aqui, e esse cara já está atacando em um turno. Então é uma estratégia que eu vejo ela ter certa consistência, não é tão fácil, mas ela consegue rodar, e você vai causar 240 de dano aqui. Conforme você vai apanhando, você potencializa o dano do seu primeiro ataque, e consegue depois disso nocautear alguns pokémons bem grandes ali, né, onde você consegue, como a Latias, uma vez que ele é básico, recuar o teu pokémon que já está mais machucado, deixar ele no banco, atacar com um secundário, e aí depois pegar esse teu Pokémon que está mais danificado e ir lá para dar um nocaute a algum Pokémon de estágio 2 que tenha muito HP. É uma estratégia que funciona e dá para nós pensarmos aqui. Eu acho que isso aqui vai ver um certo jogo também, tá? O Electrive eu também gostei. O Electrive vai jogar, eu acredito que ele jogue com me fugiu o nome do Pokémon da Iono. O Pokémon da Iono que é tipo Frigibax, acelera a energia, né? Mas não, porque ele só acelera a energia nos Pokémons da Iono, então não. Mas assim, é algo que dá pra jogar ali também, de qualquer forma, porque essa alta voltagem aqui, você bate 180 de dano. Se você ligar 2 energias extras, ou seja, nós estamos falando de 5 cartas de energia nesse Pokémon, ele consegue bater 280 de dano. É caro, pô, são 5 cartas de energia, né, pra você chegar a 280. Mas é algo que também dá para se pensar, porque eu não preciso ter energia elétrica. O próprio Frigibax que eu comentei acima, ele acelera a energia em qualquer Pokémon, então dá para colocar aqui. Então dá para nós vermos ali algumas formas de acelerar a energia. Talvez esse Electrive que também roda, eu achei legal a carta. E aqui, né, por 2 energias também, eu esqueci de comentar o primeiro ataque dele, ele também faz um spread, quer dizer, é uma energia elétrica, uma incolor, e você causa 50 de danos a 2 pokémons do seu oponente. Então assim, é quase o dano que o Greninja Radiante causava, né? O Greninja Radiante, beleza, não é quase, vai. O Greninja Radiante causa 90, né? Que a gente tá falando de 50, mas pensando em alguma estratégia de spread, é interessante. Pokémon de estágio 1, 2 de custo, como eu comentei da Milotic, só que aqui é um Pokémon X, então é um Pokémon que vai entregar 2 prêmios em caso de nocaute, mas por sua vez ele tem o seu segundo ataque também, que é bem forte. Achei legal, tem que pensar em alguma estratégia, mas eu achei legal essa carta. Aqui está o Pichu do Ethan. Eu olho para essa carta, eu vejo basicamente um counter de Budew, porque é um Pokémon Baby, é uma carta que de graça bate 30 e não tem custo de recuo. Então ela basicamente foi feita como counter de Budew, para você ter uma carta ali para conseguir dar um nocaute fácil, sem gastar energia nem nada do gênero. Seguindo aqui, vamos ver, ele não, Magnetrick aqui num 120 cada um dos seus Pokémons do banco, né? Então não, aqui o Rotom normal também não. Para cada ferramenta anexada a todos os seus Pokémons. Aqui dá para pensar em uma estratégia de anexar um monte de ferramenta e tentar causar algum dano, mas não vai chegar a algo tão considerável assim. O Zeraora eu acho interessante, mas eu acho ele basicamente interessante para matar Fezandiped, né? Porque 3 energias elétricas, você descarta todas as energias dele e causa 210 a um Pokémon no banco do seu oponente, quer dizer, um spread de dano bem alto, 210. O custo é caro, 3 de energia é alto, mas em certo momento do jogo, pensar em alguma coisa ali, ele pode ser algo interessante. Ele pode ser um counter também de Milotic, já que tem bastante
tá rodando bastante, né, Milotic, que no Japão já, e vai rodar mais aqui também no global depois que rotacionarmos aí, tivermos mais Pokémon Terra em jogo. Então também é uma estratégia ali, apesar que a Milotic tem acho que 260, então ele não vai nocautear, mas já deixa na beirada, se a Milotic for ativa. Não, mas ele só bate no banco, né? Se não, contra a Milotic não vai servir. Sei lá, eu só vejo o Fezandipit aqui mesmo fazendo muito sentido. Fora isso eu não vejo muita coisa não. Mas é interessante, dá para se pensar em usar ele como tech em algum momento. O Sudowoodo do Ethan, até onde eu lembro, ele não fazia nada de muito bom. Aqui o mimetismo, você depende de cara ou coroa. Putz, isso aqui é muito TCG Pocket pro meu gosto, sabe? E aqui, se você for pensar em uma estratégia de stall, né, aí sim ele faz sentido, porque por uma energia você consegue impedir o Pokémon defensor de recuar. Então você coloca a Pedra da Gravidade aqui, aumentando o custo de recuo ainda, né, pra ali, sei lá, dá pra você pensar numa estratégia ali de stall com esse Pokémon, já que ele é básico. Eu acredito que funcione para quem gosta desse tipo de jogo também. Aqui acho que tá a estrela da coleção, né? Esses dois Pokémons aqui eu vejo como a estrela dessa Heatwave Arena, que é o Gabite da Cynthia e o Garchomp da Cynthia. O Gabite porque ele procura uma vez por turno um Pokémon da Cynthia no seu baralho e coloca na sua mão. Então você pode ter ali 2 Gabite e um Gible, um Gabite puxa o Gible, o outro Gabite puxa o Garchomp para evoluir um Gabite da mão. No outro turno você já tem um Gabite, você já evolui para um Gabite, e esse Gabite já puxa o outro Garchomp, você já monta também, ele consegue se auto-acelerar, você puxa Roserade com ele, quer dizer, você meio que se auto-alimenta. Buscar Pokémon de graça é sempre muito forte, né? Então é um Pokémon que eu vejo com umas 2 estrelas aqui. E o Garchomp que, pô, por uma energia de lutadora ele bate 100 de dano e faz você comprar carta até ter 6 cartas na mão. E quando você precisa causar mais dano, você tem aqui, por 2 energias lutadoras, você causa 260 de dano e descarta as energias desse Pokémon. Só que aí, em paralelo a isso, você tem toda a Roserade aumentando. A Roserade que você tiver no banco ali, 1 ou 2, dificilmente você vai ter mais do que isso. Mas já fazendo você causar aqui 290 ou 320 de dano, quer dizer, é algo bem legal, é algo que vai rodar bastante. Tô muito animado, tô querendo imprimir uns proxies disso aqui para ir testando já também o jogo com esse Garchomp. Aqui também acho que não tem nada de interessante. Aqui o Toedscruel do Arvin também dá para pensar em uma estratégia de controle, uma vez que o primeiro ataque dele, por uma energia incolor, você troca, você faz um switch, né, do Pokémon do seu oponente. Você pega o Pokémon ativo dele, coloca no banco, escolhe um Pokémon do banco e coloca aquele cara como ativo. Então você pode trazer um Pokémon de alto custo de recuo para frente, ligar a Joia da Gravidade aqui no teu Toedscruel e prender aquele Pokémon na frente. E aí vai causando 120 de dano com o segundo ataque dele, depois substitui. É algo que funciona aqui. Como uma estratégia nova de controle também, o que demonstra o quanto a Pokémon Company está focando também nesse arquétipo de controle, né? Aqui o Máscara, esqueci o nome desse cara, mas beleza. Aqui o Cynthia Garchomp, que eu comentei, que achei bem interessante também, porque por uma energia incolor você causa 10 vezes a quantidade de danos que tem todos os seus Pokémons da Cynthia no banco. Então você pode rodar alguns Garchomp ali, deixar esses Garchomp machucado ou recuar ele porque ele não tem custo de recuo, então assim, ele recua de graça, atacar com outro Garchomp, aquele cara tá danificado, você recua ele também, avança um Spiritomb e nocauteia o Pokémon ativo do seu adversário, do seu oponente. É um cara que eu também vejo que vai rodar bastante dentro desse deck da Cynthia. Eu acho que tá bem interessante isso aqui, tá? Aqui os Pokémons do Arvin, o Mastiff e o Mabostiff. O Mabostiff do Arvin é o Pokémon mais interessante dele.
Aqui ele causa 30 de dano, né? E se esse Pokémon tiver algum contador, não tiver contador de dano nele, ele causa mais 120. Então nós estamos falando em 150 aqui no momento que ele evolui por uma energia incolor, quer dizer, é bem forte, né? Você consegue um Pokémon de estágio 1 causar 150 de dano assim, de cara com uma energia. E o segundo ataque dele você vai lá e finaliza depois, né? Se ele não tomar nocaute ali, você tem algumas formas de evitar que isso aconteça, você já causa ali mais 210, né? Então estamos falando em 360 de dano aqui, que de repente você consegue causar em 2 jogadas, energizando uma, utilizando um Arven, um Switch Energy para já colocar 2 energias, um Arven, desculpa, um Plínio, 2 energias no turno seguinte, se ele não foi nocauteado. É nocaute garantido basicamente em qualquer Pokémon atual, né? É bem legal, acho que é uma estratégia também que vai ver algum jogo. Não acho que vai ser meta, mas eu acho que vai ver algum jogo sim. O Tauros aqui, não, né, ele bate 100 de dano no máximo, né, se o Pokémon ativo for uma evolução, nada demais. Aqui o Chauvet e o Gradient do Arven também. O Gradient aqui acho que é um pouco mais interessante também, né, porque quando você joga esse Pokémon para evoluir, naquele seu turno você pode procurar 2 cartas, pegar 2 cartas de sanduíche do Arven da sua pilha de descarte e devolver para sua mão. E o sanduíche do Arven tá aqui embaixo, né? Ele cura 30 de dano, ok, nada demais, mas se for um Pokémon do Arven ele cura 100. Então você usa aqui um sanduíche, recupera o seu Masbostiff, usa o seu Gradient que está no banco, puxa de volta o seu sanduíche, cura de novo o teu Masbostiff. Então é uma estratégia que dá para fazer esse Pokémon ali, deixar ele mais tanque, né? Coloca uma capa do herói nele, deixando ele com 370 de HP, vai curando com o sanduíche do Arven, lembrando que o sanduíche do Arven é um item, então eu posso usar até 4 em um único turno, então assim dá para curar 400 de dano. Achei bem legal, tá? Vou ser bem honesto, funciona. Continuo afirmando, não acho que vai ser meta, mas é uma estratégia que funciona. Você consegue ler os Pokémons aqui e já pensar na jogada. A mesma coisa que nós estávamos falando do Spiritomb com os outros Pokémons da Cynthia, que aí sim eu acho que é um deck muito forte, é um deck que vai vir para ser meta. Aqui nós temos algumas cartas treinador, né? Temos aí a Cinza Sagrada, que ela permite que você embaralhe 5 Pokémons da sua pilha de descarte no seu baralho. Só que aqui é só Pokémon, então é meio que uma super vara melhorada, mas só focada em Pokémon, não em energia. Dá pra rodar, é um item válido, acredito que dependendo do deck ele roda bem interessante. Roda bem forte ali. O Switch, né? Aqui o Pokémon Catcher, né? O pegador de Pokémon, como eu comentei, teve um reprint dele aqui, então ele vai viver por mais tempo. Aqui temos o Cynthia's Power Rate, né? Que é uma outra ferramenta muito roubada pro deck da Cynthia, uma vez que ela aumenta em 70 o HP dos Pokémons da Cynthia. Então aqui nós estamos falando que o Garchomp tem 400 de HP, 140 de HP no Spiritomb. É legal, bem legal. Aqui temos a MC Hype Up, é uma carta muito ruim, eu acho que ela não vai ver jogo em momento algum, mas tá aqui, né? Você compra 2 cartas e se o seu oponente tiver 3 prêmios ou menos, você compra 4 cartas. Eu não consigo ver isso aqui rodando de forma nenhuma, mas tá aqui. Temos reprint do Juiz, né, com uma arte nova, então o Juiz também vai viver por um tempo, pelo menos mais 3 anos, né, que até essa carta rotacionar agora. Aqui o Aventuras do Ethan, né, o Ethan Adventure ali, que você procura no seu deck por 3 combinações de Pokémons do Ethan em energia básica de fogo, revela e coloca na sua mão. E aí você descarta esse cara e o teu... Oh, me fugiu o nome. Não é o Kilava. O Typhlosion do Ethan causa mais dano, então é a estratégia para jogar com Typhlosion utilizando essa carta aqui. Aqui as artes secretas, né? Então, essa arte secreta da Cynthia, as duas, né? Estão muito bonitas, tanto com a Roserade quanto com o Garchomp. Essa carta aqui do Garchomp tá linda demais. A Cynthia em destaque lá no fundo do telão, o Garchomp usando um ataque, ela fazendo o comando do ataque aqui. Achei muito incrível essa carta. Essa daqui também tá bonita, mas a outra é muito melhor. Aqui
Ho-Ho do Ethan, né, também muito bonita. O Arven com seu Grident aqui, né, o Rotom, essa da Rapidash também tá bonita. Aqui o da barreira, né, também achei essa arte bem bonita, muito bem feita. Esqueci o nome desse Pokémon aqui agora. Aqui também foi revelado alguns conjuntos, né, os acessórios de Centro Pokémon para essa coleção. Então temos aqui alguns sleeves. Esse sleeve da Cynthia tá bonito demais. Esse playmat aqui eu queria muito um desse. Vou ver se eu consigo importar, se não vier aqui pro Brasil, alguma coisa do tipo. Eu achei bem legal. Aqui para você guardar o card, eu esqueci o nome disso aqui agora. Então algumas combinações bem bacanas ali. Bom, gente, por hora é isso, né? Acabou ficando muito grande esse vídeo aqui, mas é muita carta pra gente olhar, né? É uma coleção que tá bem interessante, como eu comentei, muito melhor do que Amigos de Jornada. Essa coleção chega pra gente em maio. Até lá eu vou tentar fazer, como eu falei, algumas gameplay aqui em casa através de proxy, para testar alguns desses baralhos e trazer vídeo para vocês no canal. Bom, deixa aí no comentário o que vocês acharam, se vocês estão animados para essa coleção como eu. Lembrando que junto disso aqui nós vamos ter ainda a coleção da equipe Rocket, então vai ficar bem melhor. O nosso Destination Rivals vai ser bem interessante mesmo essa próxima coleção. Por favor, curtam o vídeo, sigam o canal para mais informação, para mais vídeo de gameplay também, e até a próxima. Obrigado por assistir.